Seja bem-vindo. Lembre-se de algumas dicas importantes. Coloque a camiseta do uniforme. Prepare e organize o material da aula. Retire de pé tudo que possa te distrair. Teste com antecedência o som do seu dispositivo. Se possível, use fones e aproveite bem esse momento para tirar dúvidas e aprender. Você está preparado? Educação adventista. Monte por em pé. Bom dia, pessoal. Bom dia, estão me ouvindo? Bom. Espero que vocês estejam bem. Vamos avançando aí, né, com os nossos conteúdos. Peço, por favor, você deixe a sua apostila aberta na página 24. Tá? Iremos corrigir lá algumas atividades hoje ainda. Então, conto aí com vocês. Bem, eu vou conferindo aqui quem chegou. Bem, o João entrou, aquele recadinho ali no chat. Peço, por favor, que vocês confiram ali. E apostila. Lisiane também chegou. Repetindo o recado para aqueles que entraram agora, por gentileza, darem uma olhada lá. Muito bem, galera. Vamos aí dar sequência aos nossos conteúdos. Então, eu vou falar aqui, tá? Só para informar todas as pessoas que entraram. Olha quem está entrando. Nem acredito. Muito bem-vindo, Brian. Valeu, professor. Tamo junto, bom dia.
Bom dia. Recado aí no chat para vocês, hein? Estão na sala virtual Ana Alice, Ana Júlia, Brian, Elisiane, João Guilherme, Camille, Luísa, Mariana, Monize, Murilo, Natália, Vitória e Daniel. Esqueci de alguém? Não, né? Ok. Pessoal, nós vamos dar sequência, né? Estamos tratando aí da história de um dos países mais incríveis de todos os tempos, né? Tem alguém aí que tem simpatia pelos Estados Unidos, pela história do país, pela cultura? O pessoal ainda é muito chegado, não, hein? Pessoal. Existe uma propaganda muito contrária aos Estados Unidos, né? Mas o fato é que a história do país é extraordinária. Extraordinária. Repetindo o que eu já havia falado nas outras aulas. É uma história de pessoas simples que fizeram coisas extraordinárias, né? Que enfrentaram uma natureza hostil, enfrentaram as mais diversas vicissitudes, né? E triunfaram, né? Contrariando todas as expectativas, conseguiram construir uma grande nação, a maior potência, né, do mundo, certo? Isso não quer dizer que eles não tenham cometido e que não cometam muitos erros, né? Pelo contrário. E hoje, mais uma vez, iremos destacar isso. Foi uma das últimas nações a, por exemplo, abolir a escravidão, né? Essa é uma marca infame na história de uma grande nação, que é os Estados Unidos, né? Na aula passada, falamos de como eles trataram os povos indígenas, né? Como dizimaram vários povos indígenas. Só para falarmos aí de dois graves problemas na formação dessa nação, tá? Mas em que pese tudo isso, temos que reconhecer que construíram uma grande nação. Pessoal, falávamos na aula passada do processo aí conhecido como a Marcha para o Oeste, né? Como que essa nação, que era apenas essa faixa aqui, ó, de terra na costa leste da América do Norte, como ela se tornou tudo isso daqui, né? Através do processo de compra, do processo de conquista e de negociações, né, por meio de tratados, os Estados Unidos se expandiu até a costa oeste, né? Aliás, não sei se vocês sabem, mas o Brasil já chegou a alimentar esse sonho de ter acesso à costa do Pacífico, né? E não chegamos, né, a realizar esse sonho aí, certo? Mas os Estados Unidos, sim. Bom, meus amigos, o que acontece? Quando surgiu os Estados Unidos da América, quando eles se libertaram ali do domínio britânico na Revolução Americana, enfim, aquela história toda que vocês sabem, eles buscaram moldar o país de acordo com os princípios do iluminismo, certo? E ali, meus amigos, adotaram o regime republicano, o país passou a ser uma democracia, adotaram 3 poderes, amplas liberdades individuais, né? O Estado separado da Igreja. E um detalhe chama atenção: o poder legislativo nos Estados Unidos é bicameral, tá?
Isso significa que existe uma Câmara dos Deputados e um Senado. O Brasil, que depois, quando proclamou a República, se propôs a copiar os Estados Unidos, também adotou um sistema bicameral. Nós temos aqui a Câmara dos Deputados e o Senado. Não sei se vocês se lembram, mas a criação do Senado lá nos Estados Unidos foi uma alternativa que permitiu, naquele momento, conciliar os interesses do norte dos Estados Unidos com o interesse do sul dos Estados Unidos. Existia uma divisão profunda entre os estados do norte e os estados do sul. Quem se lembra aí quais eram as principais diferenças entre os estados do norte, antigas colônias do norte, e os estados, antigas colônias do sul? As principais diferenças. Agora eu não sei se era a do norte ou a do sul, mas em uma dessas eu acho que era do sul, mas eu não tenho certeza, não falo com certeza. Peraí, gente, por favor. Um desses estados, eles tinham escravos. Agora, se era do sul ou do norte, eu não lembro. Um tinha a política de povoamento e outro produzia, né? Qual que seguiu esse modelo aí? Que existem críticas hoje, né, pessoal? Mas, assim, simplificando a coisa aqui, qual parte do país que seguiu a colonização de povoamento? A parte norte ou a parte sul? A parte sul. O sul seguiu o povoamento e o norte seguiu o modelo de plantation? Não, acho que foi o contrário. Ao contrário. O norte seguiu o modelo de povoamento, ao passo que o sul, aqui, ó, das 13 colônias, seguiu o modelo de plantation, colônias de exploração, com grandes propriedades rurais, mão de obra escrava, produção agrícola, monocultora, né, voltada à exportação. O norte, que seguiu o modelo de povoamento, tinha mão de obra predominante, mão de obra livre, mas existiam escravos também no norte, tá? É importante lembrarmos disso. Existiam escravos em todo o país, quando o país se libertou do domínio britânico. Mas a mão de obra predominante no norte era mão de obra livre, enquanto que no sul era mão de obra escrava, mão de obra predominante. O norte se desenvolveu com pequenas propriedades, né, policultoras, e propriedades que normalmente estavam nas mãos de famílias. Então, a economia era de ciência, tá? E as manufaturas se concentraram aqui no norte. Eu não sei quantos se lembram do famoso comércio triangular. O norte produziu rum, levava o rum para onde mesmo? Para onde que levava o rum? Rum é bebida alcoólica, tá? Levava o rum para onde? Para a África? Para a África. O rum era moeda de troca. Trocavam rum, não só o rum, tá? Outros produtos também, mas o rum era um dos mais difundidos. Trocavam rum por escravos na África. Então, eles desciam para a África, levavam rum, trocavam por escravos, levavam os escravos para as Antilhas. Nas Antilhas, compravam melaço, levavam o resto dos escravos para o sul, onde vendiam para as colônias do sul, levavam o melaço que haviam comprado lá nas Antilhas para o norte, onde transformavam em rum. Essa triangulação permitiu aos colonos do norte uma grande prosperidade. E eles foram se distanciando assim das colônias do sul. Após a independência, eu falei para vocês, o país recebeu muitos imigrantes. Falei do caso dos irlandeses, né? Italianos, depois alemães, judeus, e daí por diante. Muitos povos chegaram. Esses imigrantes foram se concentrando nas colônias do norte e também nos territórios a oeste, né? Iam lá em busca de oportunidades de vida nesses territórios do oeste, onde eles passaram a ocupar após comprarem, após negociarem ou conquistarem, então, esses territórios. Tudo isso é revisão até agora, tá? Da história americana.
Ô, Marcela, você que chegou aí um pouquinho depois. Marcela, me diga uma coisa. Está me ouvindo aí? Está ouvindo, né? Diga uma coisa, Marcela. Esses territórios aí que você está vendo aí no mapa aí, ó, foram sendo anexados, né? Passaram a fazer parte do território dos Estados Unidos. Louisiana, Texas, Califórnia, enfim. Esses territórios aí passaram a ser ocupados também por imigrantes. O que você acha? Eles tornaram-se estados mais próximos dos estados do norte, com as características mais parecidas com os estados do norte, ou com características mais parecidas com os estados do sul? Vocês entenderam aí, a gente recapitulou as diferenças entre o norte e o sul. E aí, Marcela, o que você acha? Esses novos estados aí, eles surgiam com características mais parecidas com o norte ou com o sul? Liga o microfone desligado, né? Não sei. Ah, você tem aí um palpite, sim. Norte? Pessoal, alguém quer aí dar um palpite aí nessa questão aí? Deixa eu voltar, enquanto você vai pensando aí mais um pouquinho, tá? Vai pensando aí. Enquanto você vai pensando, eu vou voltar àquela questão do sistema político americano. Eles adotaram o poder legislativo bicameral, 2 câmaras. Poderia ser uma câmara só, mas adotaram 2. Porque, olha só, os estados do norte eram mais populosos, tá? Logo, os estados do norte teriam maior representação na Câmara dos Deputados, certo? E existe uma proporção entre população e número de deputados. Para ficar mais claro para você, vamos pensar o seguinte: o Espírito Santo tem 10 deputados federais. Nossa população é de pouco mais de 4 milhões e pouco de habitantes. Agora, São Paulo, que só a capital, não estou falando do estado inteiro, não, só a capital, cidade de São Paulo, a metrópole de São Paulo, tem mais do que o dobro de habitantes do Espírito Santo inteiro. Então, São Paulo tem muito mais deputados federais do que o Espírito Santo. Isso é justo, não é? Porque o deputado ele representa a população. Certo? Mas olha só que interessante. No Senado, o Espírito Santo tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, Sergipe, que é o menor estado do Brasil, tem 3 senadores. Os senadores representam as unidades da federação. Certo? Para uma lei ser aprovada, ela tem que passar tanto na Câmara quanto no Senado. Está entendendo? O que a gente quer te levar a entender? Quando os Estados Unidos se tornaram independentes, se tivesse uma Câmara só, a maioria dos deputados seriam do Norte. O Norte tinha mão de obra predominante e mão de obra livre. O Norte era mais progressista, eles adotavam melhor as ideias iluministas, as ideias liberais. Se existisse uma Câmara só a Câmara dos Deputados, no parlamento lá americano, rapidamente eles iriam aprovar o quê? A abolição da escravatura. Rapidamente. Porém, na formação do país, para conseguirem o apoio dos estados lá do sul, para que o país não se fragmentasse logo no início, eles chegaram num acordo. Não, o país não terá apenas Câmara dos Deputados, ele terá Senado também. O Senado, como eu falei, tem o mesmo número de representantes do menor estado do país até o maior estado, até o mais populoso.
Então, a abolição da escravatura não passou nos primeiros anos, nas primeiras décadas. Por quê? Passava na Câmara dos Deputados, chegava no Senado, a lei era derrubada, o projeto de lei era vetado. Está conseguindo entender? Muito bem. Em 1808, início do século XIX, aprovaram uma lei proibindo o tráfico de escravos. O Brasil só iria aprovar uma lei dessas em 1850. Os Estados Unidos foi bem antes, 1808. Então, nas décadas seguintes, o escravo foi ficando cada vez mais caro, tá? E nas décadas seguintes, o que foi acontecendo? Foram surgindo esses novos estados aí que eu falei para vocês. Estados que foram surgindo a partir da expansão para o oeste. A Marcela havia dado palpite lá de que esses estados que foram surgindo tinham características mais parecidas com os estados do norte. E eu quero saber de vocês, quantos concordam com a Marcela? Quantos acham que esses estados do norte, perdão, esses novos estados, né, lá no oeste, tinham características mais próximas dos estados do norte? Quantos acham isso? Pode levantar a mão assim para eu ver aí, quem está com a câmera ligada. Levanta aí. Só a Késia, por enquanto. Só a Késia que concorda com a Marcela. Os novos estados, pessoal, esses estados do oeste. Obrigada. Os estados que foram surgindo tinham características mais parecidas com os estados do norte ou com os estados do sul. A Késia e a Marcela acham que os estados do oeste tinham características mais próximas dos estados do norte. Pessoal, a Marcela e a Késia estão certas. Tá? Os novos estados tinham características mais parecidas com os estados do norte. Por quê? Eram imigrantes, pessoas pobres. Né? Vocês se lembram que eu falei até do adjetivo paupérrimo. Né? Os irlandeses eram paupérrimos, né? E muitos deles foram para os Estados Unidos em busca de sobrevivência. Né? Ora, essas pessoas iam para o oeste, aquela figura do cowboy, do self-made man, né? O cara ia para o oeste, cortava lá uma árvore lá, fazia uma cabana lá, e ele ia tentando a vida lá, ia desbravando o oeste. Esse cara não era um mega fazendeiro, como os fazendeirões lá do sul. Esse cara geralmente não tinha escravos, porque era um cara pobre, um cara que estava começando a vida dele. A economia era de subsistência. Ele ia plantar lá, ele ia produzir alguma coisa para ele sobreviver, ele e a família dele. Vocês estão entendendo que as características são mais próximas dos estados do norte? Está dando para entender? E aí, pessoal, quem que se preocupa nessa história toda são os estados do sul. Por que eles se preocupam? Por que eles se preocupam? Quem pode explicar para mim o raciocínio? Por que os estados do sul agora estão super preocupados? Os sulistas lá, os fazendeirões lá. Porque se eles não vão ter mais escravos, alguma coisa assim. Olha só, entenda o raciocínio. Se chegassem milhões de imigrantes no país, mas não surgisse nenhum estado, o pessoal do sul, o pessoal que era dono de escravos, eles iriam ficar preocupados? Tinham razões para ficar preocupados? Não, porque o norte poderia aumentar a sua quantidade de eleitores, mas não ia mudar nada no Senado. Eles iam continuar derrubando qualquer lei pela aprovação do fim da escravidão, eles iam derrubar essa lei no Senado. Mas eu estou falando aqui que estão surgindo novos estados. E esses estados que estão surgindo têm características mais próximas do norte. Então, isso significa que a coisa vai se desequilibrar lá no Senado. E agora existe a chance de a escravidão ser abolida na Câmara e no Senado. Ou seja, ser abolida definitivamente no país. Conseguiu entender?
Se você não entendeu, fale que eu explico de novo. Conseguiu entender, Murilo? Conseguiu entender? Ok. Chegamos à década de... Chegamos à década de 20. 1808, tráfico de escravos extinto. Não tem escravos mais chegando da África nos Estados Unidos. Mas o país tem muitos escravos, então os fazendeirões lá do sul, eles continuam explorando os escravos e tal. Chegamos em 1820. Em 1820, foi estabelecido um acordo, o Acordo do Mississippi. E aí a gente já está corrigindo a questão lá da página 24. Acordo do Mississippi estabeleceu que a partir do paralelo 36, ou seja, o centro e o norte dos Estados Unidos, o centro e o norte dos Estados Unidos não teriam mais escravos. A escravidão lá seria abolida. Tá? É um passo importante, certo? É um passo importante rumo à abolição da escravatura. Alguém assistiu o filme 7 Anos de Escravidão? 7 Anos de Escravidão, filme que foi lançado uns anos atrás aí, um filme interessante. A Elisiane assistiu. Você gostou do filme, Elisiane? Sim ou não? Gostei. Gostou? A história é de um negro que era livre, que vivia lá no norte, não me lembro agora qual estado, mas um estado do norte, um estado onde a escravidão já tinha sido abolida. E aí ele é sequestrado, olha que coisa. Ele é sequestrado, coloca um capuz na cabeça dele, ele é amarrado e tal, ele é levado para o sul dos Estados Unidos e ele vira escravo lá. Ele que era um homem livre, mas negro. Então ele fica lá 7 anos sendo escravo, até que, né, não vou dar o spoiler, né, o que acontece lá depois. Enfim, percebam que o país está mais dividido do que nunca. Está entendendo? Tem a questão aí do Acordo do Mississippi, tem os novos estados que estão surgindo e a coisa vai ficando cada vez mais tensa. A divisão no país cada vez mais profunda. Aí nós chegamos, pessoal, a 1850, metade do século. Metade do século XIX. É estabelecido o compromisso Clay. Né? É a letra B aí da questão 4. Você que está com sua apostila aí na mão. Alguém que respondeu quer falar para a gente em que consistia esse compromisso Clay aí? Mas tem que falar rapidinho. Eu quero falar. Ó, eu coloquei que os habitantes de cada estado da União tinham o direito de decidir se queriam continuar com a escravidão ou não. No caso, Luísa, os estados do sul, tá bom? Porque no centro e no norte, a escravidão já tinha sido abolida. Então, cada estado do sul agora teria o direito de decidir se aboliria a escravidão ou não. Certo? Foi o que estabeleceu aí esse compromisso Clay. E aí a Califórnia decidiu abolir a escravidão. Então veja que a pressão só está aumentando sobre os escravocratas, sobre aqueles que se agarram ali querendo manter de qualquer jeito a escravidão. Está claro isso? Pessoal, então nós temos um país dividido. Norte querendo o fim da escravidão, o Sul querendo manter. E existiam outras divisões entre eles. Por exemplo, o pessoal do Norte, os estados do Norte, eram mais protecionistas. Ao passo que os estados do Sul queriam livre mercado, queriam comprar livremente de qualquer país. O que explica isso aí? O que explica essa diferença? Quem sabe dizer? Repito, o Norte era protecionista. O Norte queria impostos alfandegários pesados. Vem lá um sapato lá da Inglaterra, quer cobrar um imposto pesado em cima ali daquele sapato para que as pessoas comprem o sapato produzido dentro dos Estados Unidos. Enquanto que os sulistas
queriam que o imposto fosse baixinho, né? Queriam facilitar a entrada do sapato vindo lá da Inglaterra. Quem sabe explicar por que eles tinham interesses diferentes também nesse ponto aí? Olha, eu vou responder então para a gente correr aqui um pouquinho, tá? Pessoal, vocês estão lembrados do comércio triangular? Qual é a parte industrializada do país? É a parte norte ou a parte sul? Norte. É o norte. O norte. Logo, o norte não quer concorrência com seus produtos, não quer que a Inglaterra, não quer que, sei lá, a França, que outros países vendam seus produtos dentro dos Estados Unidos, competindo com os produtos que eles estão lançando no mercado. Entende? Então, sei lá, Massachusetts, Nova York, não quer concorrência com os produtos industrializados de fora. Mas o pessoal do Sul não tem indústria. Eles compram do Norte. Se começarem a entrar produtos de fora, vai gerar uma concorrência e vai forçar o pessoal do Norte a baixar o preço. Está entendendo? Então, eles eram divididos nesse ponto aí também. Questão de ferrovias, né, que os estados do Norte queriam ligar o país, né, de leste a oeste, o pessoal do Sul já era mais contrário a isso, dentre outras questões. Olha, até a década de 60, até o início ali, até o ano de 1860, os sulistas controlavam praticamente o governo do país. E o Partido Democrata, olha só, o Partido Democrata, que hoje é visto como um partido progressista, um partido de esquerda, era o partido desse pessoal escravocrata. Então, eles iam mantendo os interesses deles. Mas, em 1860, nas eleições presidenciais, venceu um republicano. E o Partido Republicano era a favor do fim completo da escravidão no país. E o republicano que foi eleito foi o Abraham Lincoln. Presidente Abraham Lincoln, tá? E o Abraham Lincoln claramente, defendendo abertamente o fim da escravidão nos Estados Unidos. Isso foi a gota d'água. Isso foi a gota d'água. Pouco depois, pessoal, o que aconteceu? Os Estados Unidos, que naquele momento já estavam vivendo plenamente a segunda revolução industrial, né? Tinham se inserido na segunda revolução industrial. Lembrando que outros países estavam passando por grandes transformações, né? A Rússia, em 1861, havia abolido a servidão. O Japão haviam entrado na era Meiji, né? Se modernizando também. Enfim, os Estados Unidos ali vivendo ali a industrialização de uma forma bem profunda, avançando. Aí o presidente Abraham Lincoln vence as eleições. Os estados do Sul, nesse momento, simplesmente declaram a secessão. Não confunda com sucessão, tá? Não tem nada a ver. Secessão, com S. Secessão. Ou seja, eles se declaram Estados Confederados da América do Norte. Eles declaram o seguinte: nós somos um outro país agora. Os estados do Sul se separam dos estados da União. E aí nós temos o início da Guerra Civil Americana. Tá? Quem começou foi a Carolina do Sul, depois a Geórgia, o Alabama, a Flórida, o Mississippi, a Louisiana e o Texas, né? Presidente Jefferson Davis, enquanto que a União tinha como presidente o Abraham Lincoln. Tem um filme também chamado Lincoln, tá? Que eu recomendo aí a vocês, tá? Pessoal, os dois lados entraram naquela guerra acreditando que a vitória seria rápida, tá? Olhando assim friamente.
qual lado que tinha tudo para vencer a guerra rapidamente, o norte ou o sul? Qual lado você apostaria aí? Norte, com certeza. Olha, eu também apostaria assim, de olhos fechados no norte. Olha, o norte vai liquidar essa guerra aí rapidamente, tá? Porque o norte é industrializado, é mais populoso, o norte já não tem escravos, o sul é agrário, é atrasado, tem um monte de escravos que nessa guerra, que é uma guerra que está decidindo também a questão da escravidão, pela lógica, esses milhares e milhões de escravos lá no sul, o que eles vão fazer? Eles vão aproveitar e vão se voltar contra os seus senhores, pela lógica, não é? Então, tudo conspira contra quem? Contra o sul. Tudo conspira contra o sul. Porém, essa guerra foi uma guerra longa, uma guerra sangrenta, que durante boa parte dela, ninguém poderia dizer quem iria vencer. Impressionante, não é? Impressionante. Sabe por quê? O norte era industrializado, mas assim que começou a guerra, o sul rapidamente começou a investir na indústria bélica, produção de armas. O sul era agrário, é verdade. Mas isso foi um ponto a favor deles, porque os homens lá no sul, desde muito cedo, eram acostumados a manejarem armas para caçar, entendeu? Para se defenderem, às vezes, de índios, né? Em regiões de fronteira. Enfim, eles tinham um manejo, eles tinham um traquejo com armas, enquanto o pessoal do norte era um pessoal urbano, que muitas vezes nunca tinha pegado numa arma na vida. Então, essas questões aí foram pesando, e a guerra foi se prolongando, de 1861 até 1865. Tá? O Sul teve grandes generais, como Ulysses Grant, né? Dentre outros. Mas a guerra terminou, afinal, com a vitória do Norte. O Norte venceu esse conflito. E a União foi mantida, ela foi restaurada, né, para sermos mais exatos. Tá certo? E aí, pessoal, logo depois foi aprovada a 13ª emenda à Constituição, abolindo definitivamente a escravidão nos Estados Unidos. Foi aprovada também a 14ª emenda à Constituição americana. Tá? Essa 14ª emenda garantiu direitos civis a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Porém, pessoal, nessa mesma época, sulistas lá da Carolina do Sul, do Texas, que haviam se indignado, né, com a participação de muitos negros do lado do norte, né, negros que fugiram, que sabotavam os sulistas e apoiaram os nortistas, né? Então, eles fundaram uma organização racista chamada Ku Klux Klan. Olha só, o estranho seria se os negros não apoiassem o norte, não é? Então, como que o pessoal do sul queria alguma lealdade dos escravos? Olha que absurdo, né? Eles querendo que os escravos ficassem leais a eles. Sendo que o norte queria a abolição da escravatura. Olha que coisa absurda. Mas eles então se voltaram contra os negros, passaram a culpar os negros pela derrota, o que é um exagero, não foi. Por isso que o norte venceu, foi uma série de fatores, tá? Uma melhor estratégia, enfim. Mas aí, então, eles passaram a perseguir os negros por meio dessa organização racista, chamada Ku Klux Klan. Eles passaram a defender esses supremacistas brancos, né? Um país apenas com brancos, um país dominado ali pelos sulistas, protestantes americanos. A sigla WASP ali, né? W de white, né? A de americanos, enfim, sulistas e protestantes. Essa é a essência da Ku Klux Klan.
que é essa organização aqui que eu vou mostrar para vocês. Opa, essa daqui, ó. Ela existe até hoje, tá? Mas o auge dela ali foi até a Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, tá? Tem um filme chamado Mississippi em Chamas, que mostra um pouco de como eles atuavam, perseguindo negros, atacando, promovendo linchamentos, em defesa aí dos seus ideais supremacistas, tá? Esse tweet aqui é de hoje, né? Desse perfil aqui, olha. Mascarado. Professor, Oi. também lançaram um filme ano passado que é Infiltrados no Clã, que são negros. Ah, Que sim, ouvi falar, bem lembrado. Tá? Então, olha só, os democratas, né, intimidando os eleitores republicanos com as suas máscaras aqui, a Ku Klux Klan, e aqui atualmente, né, o Black Lives Matter e outros mais aí, né, tocando terror lá nos Estados Unidos, né? Então é sempre importante lembrar, tá, que a luta pela abolição da escravatura nos Estados Unidos foi uma luta do Partido Republicano contra o Partido Democrata, né? Então, não vamos nos esquecer disso aí. Essa questão 5, pessoal, na página 24 aí. Região em que predominaram as colônias de povoamento, norte ou sul? Você vai colocar N ou S, né? O norte. Área de desenvolvimento econômico onde se destacou a produção industrial, norte. As duas próximas é sul e concentração de membros do Partido Republicano, norte. E a última lá é norte também, as demais é sul, né? Então ficou NN, SS, NSS e N. A última lá é N. Tá? Olha, fica a dica aí para você pesquisar um pouco mais aí sobre essa organização, tá? Ku Klux Klan, certo? A dica do filme que eu dei é um bom filme, Mississippi em Chamas, tá? Ilustra bem como que essa organização aí atuou. O filme se passa aí na década de 50, 60 do século passado, tá? Meus amigos, alguma dúvida? Até a próxima, então, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Professor, Pode falar. tem como você passar o link daquela imagem que você mandou da Ku Klux Klan com o movimento Black Lives Matter? Ô João, Manda no chat, por favor, do Paulo. está no Twitter, tá? Eu vou te passar aí. Você tem perfil no Twitter? Não, eu não gosto dessas coisas. Não gosto dessas coisas. Que bom. Eu tô lá para buscar essa informação, mas eu vou fazer o seguinte, então, João, até para te atender. Eu vou fazer um print, porque não tem muito ali como eu te mandar, já que você não está no Twitter, né? Vou colocar até ali o perfil ali do Twitter. Mas como você não tem, eu vou fazer um print e vou postar lá no blog, tá bom? Tá, obrigado. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau.